Excelência, quando da decisão da mesa com relação à CPI, em despacho da presidência, disse que recorreria de ofício à CCJ e ao plenário. Mesmo havendo regimentalmente as condições legais para o arquivamento, Vossa Excelência cumpre com a palavra empenhada perante o plenário desta Casa, e o plenário oportunamente se manifestará a respeito da matéria. Portanto, para cumprimentá-lo, porque creio que faz assim os grandes homens, aqueles que olham para a planície de forma altiva e de forma correta. Cumprimento Vossa Excelência pela decisão correta. Presidente, estamos aqui, a Marinho deixou de votar porque estava em missão oficial em audiência com o ministro da Saúde. Quero justificar minha ausência. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senador Alessandro. Presidente Davi, deixar consignado o equívoco do entendimento jurídico. Vossa Excelência, as notas taquigráficas estão aí. Ao recorrer de ofício, e eu aderi ao recurso, mencionou o artigo 48 no seu inciso 11, e o artigo é claro, transparente, o recurso é para o plenário ouvido a CCJ. De toda sorte, o senhor supriu a deficiência da sua assessoria jurídica, assumindo compromisso político, mas eu reforço o que já lhe sugeri em privado: qualifique sua assessoria jurídica para que não seja exposto a ridículos como esse, porque o compromisso estava dentro do que estava previsto no regimento. Respeitando as ponderações de Vossa Excelência, o que o regimento diz é quando o recurso for do autor. O recurso foi desta presidência para a Comissão de Constituição e Justiça. De Justiça, a consultoria desta Casa, que é exemplar, meritória, tem contribuído nos anos da existência do Senado de forma correta, de forma independente, de forma soberana. Portanto, eu quero aqui apresentar, em nome do MDB, o desagravo à assessoria e à consultoria desta Casa. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, também para aqui parabenizar a Vossa Excelência por essa decisão, e eu tenho certeza e convicção de que, da mesma forma como se teve uma discussão lá na CCJ, nós vamos ter aqui, sem dúvida, a melhor decisão será tomada pelo plenário. Eu queria só lembrar um episódio interessante que nós vivemos aqui no início do nosso mandato, no caso o meu mandato em 2010, quando tínhamos aqui uma companheira extremamente combativa do PSOL do Pará, não me lembro o nome dela, era Marinô. Marinô, um determinado dia, estava o presidente Sarney sentado aí nessa cadeira, e ela contestou uma decisão tomada pelo presidente e disse: eu já conheço esse regimento de cima a baixo, isso que eu estou defendendo está certo. Ele disse: pois muito bem, eu estou aqui há 30 anos e eu não conheço esse regimento direito. Então, isso vale também como um desagravo para o nosso companheiro Bandeira. Obrigado. Senador Jorge Cajuru. Presidente, meu avô Domingos Nasser de Amin, Nasser de libanês, ensinou-me que a gente conhece um homem. Eu sou compadre dele, Braga, não sabia não? Primo. Que a gente conhece um homem pela palavra. Então, parabéns pela vossa postura. O senhor mostra que é um homem de H maiúsculo. Não vou entrar na questão jurídica, até porque estamos ao fim de uma sessão. E o voto será aberto. O Brasil inteiro vai ver esse voto aberto aqui no plenário sobre esta CPI da toga, que o Brasil inteiro quer vê-la instalada. Como a gente está em fim de sessão, permita-me o meu lado de bom humor. Eu não sei viver sem bom humor. Por gentileza, não traga para relatar esse caso, esse projeto, o ministro Alexandre Moraes, pelo amor de Deus. Senador Carlos Viana. Presidente, senhores senadores, dizer também da minha satisfação de que essa Casa mantenha acesa a esperança que boa parte, se não a maioria do povo brasileiro tem, em dar transparência às decisões de todos aqueles que exercem o poder em nossa nação. Eu votei pelo requerimento de criação da CPI dos tribunais superiores, não por desrespeitar o judiciário como nenhum de nós aqui, mas pelo dever que temos em dar transparência à responsabilidade que recebemos nas urnas. Na CCJ, infelizmente não pude votar
porque as vagas do meu partido estavam ocupadas no dia e como suplente eu não teria direito a voto. Mas se estivesse lá, teria votado pela continuidade, pela aprovação do requerimento da CPI que chamamos de lava-toga. E agora, com a decisão de Vossa Excelência de trazer para o plenário as determinações futuras em relação a isso, eu tenho certeza a população está aplaudindo nesse momento aqueles que querem a continuidade, principalmente um recado de que ninguém está acima da lei em nosso país. Todos nós temos que prestar contas do que recebemos da população brasileira. Portanto, a CPI ela vai ser trazida ao plenário e com muita satisfação eu aqui dou os parabéns a Vossa Excelência e à mesa pela decisão de mantermos a discussão entre os senadores na CPI dos Tribunais Superiores. Muito obrigado. Com a palavra, a líder do Progressista, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, com muita honra e com muita alegria que me dirijo a Vossa Excelência, porque eu preciso, além de tudo, dar um testemunho parabenizando a sua conduta, no que diz respeito às suas decisões e ao que você mantém como palavra. Toda semana eu tenho a oportunidade, assim como vários colegas, de estarmos presentes nas reuniões de líderes. O senhor é extremamente democrático. O senhor permite que cada um fale até a exaustão. Senador Eduardo Braga, muitas vezes até angustia as 4 horas que a gente passa ali naquela sala, mas é pelo respeito que Vossa Excelência tem com os seus liderados, os seus líderes nessa casa. E eu quero, além de parabenizar a iniciativa e a sua preocupação, que desde o princípio você teve coragem para dizer que se existe uma pauta que é prioritária dentro dessa casa, que é a reforma da Previdência, e que sempre teve esse entendimento e foi corajoso para ir à frente e botar a cara, como a gente diz lá no meu estado, na Paraíba, a cara a bufete. Você colocou, mas mesmo assim você não esteve sozinho. Não esteve sozinho porque muitos daqueles que entendem que pode ser importante uma CPI como essa, como tantas outras, mas que o momento não era esse. E assim, Vossa Excelência conduziu. Mesmo assim, em atendimento a alguns colegas que pensam diferente, deu uma palavra, assumiu um compromisso político e aqui colocou em prática. Quero parabenizar a sua assessoria, que diferentemente, eu acredito que o equívoco do senador Alessandro, na hora que fez essa menção, acho que foi um equívoco, né? E talvez muitas vezes isso acontece por a gente não conseguir algo que a gente deseja naquele instante. Mas eu quero parabenizar a sua assessoria e aqui, em nome de você, Bandeira, então, no seu nome, a todo o pessoal da consultoria, a todos os servidores dessa casa, que são, além de tudo, além de dar esse apoio ao presidente, não se furta também de dar apoio a todos os parlamentares, a todos os senadores e senadoras dessa casa. Senhor presidente, me orgulho de ter um presidente da sua qualidade. Que Deus o abençoe. E olha que o povo dizia, muitos diziam, é muito jovem. Não, ele não vai dar conta dessa cadeira. Quero lhe dizer que você não só dá conta dessa cadeira, como você arrasa. Parabéns, presidente. Senhor presidente, boa noite, senadores e senadoras. É público, é notório o esforço que estamos fazendo desde o início da legislatura para levar transparência e controle para as ações das mais altas cortes do Poder Judiciário. Nos últimos dias, os casos de abuso se avolumam. E você não tem, infelizmente, nenhuma reação institucional do próprio Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Na tarde de hoje, senhor presidente, foi interposto mandato de segurança e foi interposto habeas corpus pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam 2 perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder à força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais.
claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo, dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Então, presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI, além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. Senador Humberto Costa, em seguida, senador Lazier Martins. Senhor presidente,